Bom, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Savage Kedanki. E já queria agradecer a presença de vocês, se vocês estão assistindo a série até agora. Se vocês não assistiram os vídeos anteriores, aconselho que vejam para que nós possamos dar continuidade. E no vídeo de agora, nós vamos comentar alguns detalhes que eu deixei passar e também acrescentar alguns detalhezinhos novos para a gente concluir essa etapa que nós estamos fazendo agora. Valeu? Então, pessoal, estamos aqui no nosso laboratório, mais uma vez, e vamos começar com um pequeno resumo, beleza? Primeiro, do nosso primeiro movimento, né, que nós estudamos, que foi o movimento retilíneo uniforme, botei aqui só a sigla, que é um movimento que tem a seguinte equação horária. Deixa eu marcar aqui, ó, que está aqui marcado de azul, e representa uma reta, né, ou seja, o desenho seria mais ou menos isso aqui, ó. Esse aqui seria o gráfico da posição pelo tempo. E ele tem as seguintes características, né? Que eu vou anotar aqui, ó. A velocidade é constante, certo? E a definição de velocidade é a variação do espaço com relação ao tempo, que está aqui, ó. Beleza? Bom, e temos também aqui o nosso movimento retilíneo uniformemente variado, que é a sigla aqui, ó, MRUV. Que, ao contrário do movimento de cima, a velocidade não é mais constante. A velocidade, ela varia de forma uniforme, ó. O que é constante é a sua aceleração. Vou botar aqui, ó. Aceleração constante. Que tem a seguinte equação horária, né? Que é que tá aqui, ó. Que eu tô passando aqui de vermelho. Que eu vou marcar aqui agora pra gente. E essa equação horária tem o seguinte formato de parábola, né? Então tá aqui. Posição pelo tempo e parábola. Bom, a parábola pode ser começando daqui, pode ser aqui em cima, ou até mesmo aqui, ó. Certo? Mas é uma parábola. Beleza? Como saber se essa parábola vai ser centralizada, vai começar aqui, aqui ou aqui? Bom, vai depender dos parâmetros, da velocidade inicial e da aceleração. Beleza? Bom, como a velocidade sofre uma variação, então ela também tem uma equação que depende do tempo, que é essa que está aqui. Beleza? Cuja definição de aceleração é a que eu marquei aqui de vermelho dessa vez. Show? Só que, ó, tanto na equação que eu marquei aqui de azul, essa aqui, ó, quanto essa aqui que eu marquei de vermelho, nós estamos relacionando uma grandeza com o tempo. Por exemplo, na azul, que eu vou até desenhar de azul aqui, ó, fazer uma linha para separar. Na azul eu estou relacionando o espaço com o tempo. E na de vermelho eu estou relacionando a velocidade com o tempo. Bom, se eu usar essas duas equações e um pouco de álgebra, eu consigo até mesmo reescrever a equação de baixo, que é conhecida como equação de Torricelli, que relaciona a velocidade, deixa eu fazer aqui de rosa, a velocidade com o espaço, beleza? Ela vai ser muito útil em alguns casos. Deixa eu marcar aqui de rosa. Agora, tem uma pergunta, né? O que acontece com essa definição de velocidade que eu usei no movimento retilíneo uniforme, no movimento retilíneo uniformemente variado? Ou seja, o que acontece com essa definição aqui, ó, quando eu estou falando de um movimento que varia a velocidade no tempo? Nós vamos ter o que nós chamamos de velocidade média e velocidade instantânea. Bom, a definição que nós tínhamos, eu vou reescrever aqui, ó, é a seguinte, que a velocidade era a variação do espaço no tempo, certo? Então, se eu escolher aqui no meu gráfico um tempo aqui, ó, que eu vou chamar de T1, um outro tempo aqui, ó, que eu vou chamar de T2, cada um deles está relacionado com um espaço, que eu vou chamar aqui, ó, de S2 e S1. Então, a sua velocidade
dada essa definição aqui, ó, seria o quê? Seria S2 menos S1, ó, velocidade. Tudo isso sobre T2 menos T1. Só que reparem que isso aqui vai nos indicar uma reta que liga o ponto inicial ao ponto final. E não exatamente a velocidade que eu quero, mas sim uma velocidade média. Então, quando nós estamos falando de movimento retilíneo uniformemente variado, ó, movimento retilíneo uniformemente variado, essa definição ela vai significar o quê? Velocidade média. Bom, vamos usar um exemplo. Vamos supor que eu pegue uma estrada, beleza? Então deixa eu fazer um gráfico novo aqui. Eu pego numa estrada e eu ande da seguinte forma: eu vou andando, aí a hora eu paro, depois eu ando mais um pouco, depois eu dou uma ré, depois eu ando para cima e depois paro. Bom, eu poderia analisar a velocidade de um ponto a outro usando a velocidade média. Se eu quisesse calcular como se eu não tivesse parado nem freado, mas sim mantido uma velocidade constante andando desse ponto até esse ponto, ou seja, se eu quisesse imaginar que eu fiz um movimento que foi assim, ó, mantendo uma velocidade constante, sem parar, sem frear e sem dar ré, qual velocidade eu teria que ter para eu concluir essa mesma ideia no mesmo intervalo de tempo? Ou seja, eu teria que andar isso, né? Eu teria que andar dessa forma com uma velocidade média, que vai analisar somente o ponto final e o ponto inicial. Mas agora, se eu quisesse saber exatamente qual é a velocidade em cada pontinho desse, se eu quisesse descobrir a velocidade em cada ponto aqui, aí eu teria que usar a minha velocidade instantânea. Que aí eu conseguiria saber a velocidade em cada ponto. E o que é a velocidade instantânea? Bom, já que estamos falando de um movimento que a velocidade varia, é justamente a função da velocidade. Que para um movimento que nós estamos estudando, que é o m, r e o v, é justamente a nossa equação que relaciona a velocidade com o tempo. Beleza? Bom, agora um outro detalhe é o seguinte, né? Eu falei que em algumas partes desse trajeto talvez tenha ficado um pouco confuso como que eu sei que ele deu ré, como que eu sei que ele parou, como que eu sei que ele acelerou, certo? Só olhando para o gráfico. Então vamos fazer uma análise mais precisa dessa ideia de parar, dar ré e andar para trás. Bom, então vamos começar analisando um movimento mais simples, o MRU. Vou supor primeiro um corpo azulzinho, começando o seu movimento aqui, ó, eu vou chamar de T0. Aqui na posição 15. E ele anda para frente. Beleza? Com uma velocidade. E no tempo T, ele está aqui na posição 20. Vamos supor que o movimento é retilíneo uniforme, né? Então, qual é a equação do movimento retilíneo uniforme? Essa que está aqui, né? E ela simboliza uma reta. Então já sabemos que o gráfico vai ser uma reta. Bom, conforme o tempo passou, o nosso objeto ele andou para frente, né? Ele estava no 15 e depois estava no 20, ou seja, está crescendo a sua posição. Então é uma reta que tem uma inclinação positiva, certo? Ou seja, uma inclinação assim, ó. Só que ele partiu do 15, então 15 e a reta, beleza? Mas se o nosso corpo, ao invés de andar para a direita, ele andasse para a esquerda, nosso corpinho rosa, e ele dessa vez está andando para a esquerda. Então ele começou aqui no 12, no tempo T0, e sei lá, no tempo T, ele estava aqui no 5. Bom,
Se ele andou para trás, certo? Conforme o tempo passou, ele está andando para trás. Ele está diminuindo o seu número de posição. Isso significa que vai ser uma reta que vai começar onde? No 12, porque ele partiu do 12, olha aqui, nosso corpo rosa, certo? E ele está diminuindo. Por exemplo, no tempo t, ele estava na posição 5. Então, se está diminuindo, reta para baixo. O que significa? Significa que a equação sofreu uma mudança no seguinte parâmetro, que é a seguinte. Essa aqui, ó, do corpo azul. Da onde o corpo azul partiu, né? Ó, posição em relação ao tempo, ele partiu do 15. Então, S0 igual a 15. Mas, qual é a sua velocidade? Eu chamei de V. Vamos deixar V mesmo, só para não precisar calcular, né? E dizer quanto é esse T. No corpo rosa, temos aqui a função, né? Ele partiu do 12 e ele também andou, vamos supor, com velocidade V, tá bom? Só que ele andou para trás, certo? Ele diminuiu. Então, sinal de menos. O sinal que vai compor a velocidade vai dizer se ele está andando no sentido positivo do nosso eixo, sentido positivo, que é para a direita no caso, ou se ele está andando no sentido negativo do nosso eixo de posição. Beleza? E se o movimento fosse um movimento retilíneo uniformemente variado? Então vamos olhar aqui agora. Usando a mesma ideia, vamos começar com o nosso corpo azul, certo? Andando para a direita, com uma velocidade v. Beleza? E ele está acelerando, ou seja, ele está aumentando a sua velocidade. Então vamos desenhar aqui, né? Ele começou do 15 e ele está aumentando a sua velocidade. Conforme o tempo passa, ele anda para a direita. Então a inclinação acaba sendo para cima. Bom, mas ele podia estar fazendo o seguinte também. Ele podia ter começado o movimento andando para a direita e a aceleração, que significa mudar a velocidade, fazer a velocidade diminuir, certo? Então, aqui, esse novo V aqui, ó, eu vou chamar aqui de, esse é mais de 0 e esse de V final, pode ter duas situações. V0 pode ser maior que V final, ou V final ser maior que V0. O que isso vai significar para a gente, né? Então vamos escrever aqui a nossa equação para a gente poder ver de uma forma mais prática. Nosso corpo azul. Bom, temos aqui a equação. Temos a sua posição inicial, eu chamei de 15, mas vou deixar esse 0 mesmo, tá? E temos a sua velocidade. A princípio não vou botar o sinal. Temos também sua aceleração sobre 2t². Bom, se a sua velocidade final é maior que a inicial, esse caso aqui, ó, ele está aumentando a sua velocidade, a sua aceleração é positiva. Então, vou botar o sinal de mais. Bom, para verificar isso, é só lembrar que a aceleração é igual a quê? ΔV sobre ΔT. Isso aqui é o quê? ΔT V final menos V inicial. V inicial vou botar com 0 para ficar bem igualzinho, né? Se o final é maior que o inicial, então é positivo. Mas se por algum motivo o final é menor, aqui de rosa, se ele diminuiu sua velocidade, ou seja, o final aqui é menor que o inicial, ó, final menor que o inicial, então o sinal vai ser negativo. Mesma coisa, a velocidade, por causa do sinal que vai entrar aqui, ó, o sinal da velocidade inicial, vai depender para onde o corpo está andando no começo. Se ele está andando para a direita, lembrando que a direita é o sentido positivo do nosso eixo de posição, então é mais. Se ele está andando para a esquerda, se ele está andando para cá, é menos. Exatamente igual no movimento retilíneo uniforme.
Então eu vou botar aqui no caso, como ele está andando para a direita, certo? Olha aqui, andando para a direita, eu vou botar mais. Bom, por que eu falei que é exatamente igual ao movimento retilíneo uniforme? Bom, notem uma coisa. A equação que a gente estudou até agora, a última, né? No caso, a última equação horária que a gente viu, que é a equação do movimento retilíneo uniformemente variado, que é essa que eu estou reescrevendo aqui, se a aceleração não existir, certo? Se não tiver aceleração, isso aqui for zero, bom, vai retornar a equação do movimento retilíneo uniforme. Por quê? Se a aceleração, que é a variação da velocidade por tempo, é igual a zero, então a velocidade é constante. E quando a velocidade é constante, a gente tem um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, o movimento retilíneo uniformemente variado, ele é um plus, né? Ele é um a mais do movimento retilíneo uniforme. O que ele teve de a mais? A velocidade começou a variar a uma taxa constante, a aceleração constante, certo? Só para lembrar, o movimento retilíneo uniformemente variado tem aceleração constante. Bom, aí vocês podem falar, pô, então o próximo movimento que a gente vai estudar é quando a aceleração varia, de forma uniforme, por exemplo. Bom, a gente até poderia estudar esse tipo de movimento. Porém, a gente vai parar por aqui porque existe um tipo, né? Existe uma coisa na natureza que faz com que esse tipo de movimento, o retilíneo uniformemente variado, seja especial, que é a aceleração da gravidade, ela é constante. Ou seja, esse movimento retilíneo uniforme é bom para descrever movimentos perto da Terra, onde a aceleração é constante. Ou seja, esse tipo de movimento vai ganhar um outro nome nos livros didáticos, vai se chamar queda livre. E a única diferença que vai ter é que, deixa eu fazer aqui um adendo, é MRU, ó, MRUV igual queda livre. Quando a aceleração se torna a aceleração da gravidade e o espaço percorrido se torna a altura, que normalmente a gente denomina como h. Então, se a gente quisesse fazer aqui em segundos e reescrever as equações de queda livre, era só pegar as equações de movimento retilíneo uniforme e fazer as seguintes trocas, né? Por exemplo, a equação horária ficaria a altura, que depende do tempo, é igual à altura inicial, mais a velocidade inicial que você arremessa ou larga o corpo, mais g t quadrado sobre 2. Na verdade, eu vou colocar mais menos, porque muitas vezes é conveniente pensar que a nossa altura pode ser contada de cima para baixo ou de baixo para cima. E aí vai depender do exemplo. E futuramente eu posto alguns exercícios para facilitar esse entendimento. Porque a nossa ideia aqui é só poder discutir o movimento do nosso ninja, não esquecendo, né, que nós queremos discutir o movimento do nosso ninja escalando em pedras voadoras. A outra equação que nós tínhamos era que a velocidade, opa, está em vermelho, deixa eu pegar o preto, que a velocidade, que depende do tempo, é igual à velocidade inicial, mais menos de novo, gt, e por último a de Torricelli, que basicamente não muda nada, além de trocar o A por G e o S por H. Fica assim, beleza? Bom, o que pode, então, acontecer? De vez o corpo só cair, por exemplo, ó, aqui está o chão. De vez o corpo só cair, ele não pode cair, mas também andar para o lado ao mesmo tempo. Por exemplo, ao invés de eu largar o corpo e ele cair, eu posso jogá-lo. E aí, de vez ele fazer essa trajetória aqui, ele vai fazer essa aqui, ó. Ele vai cair aqui, ó. Veja aqui. Bom, eu posso melhorar ainda, eu posso arremessar ele a partir do chão.
e fazer um movimento que nós chamamos de movimento oblíquo, dessa forma aqui, ó. Aqui eu tenho um canhãozinho, ou seja, aqui eu arremessei nosso corpo, ele vai vir e bater aqui. Mas isso, mais explicitamente, eu quero falar com vocês no próximo vídeo. Bom pessoal, obrigado pela presença de vocês, aos que assistiram até aqui. Peço que continuem deixando o feedback de vocês e ajudem o canal a crescer, curtindo e compartilhando os vídeos, tá? Obrigado, valeu, fui!